Escola Divina. A vida é uma escola que nos recebe a todos como alunos do coração de Deus, e a harmonia é tamanha que ela não se esquece de nos ofertar somente aquilo que suportamos, dentro do aprendizado a que fomos chamados. Todavia, ser-nos-á de grande valia sabermos aproveitar o tempo pelo canal que se chama esforço próprio. Chegou a hora do progresso científico ceder lugar ao progresso moral, pois na Terra os dois estão defasados no caminho de ascensão. Pelo menos até agora, a moral se encontra em plano secundário, de modo a não incomodar os doutos e não exigir muito dos pesquisadores da verdade, que ainda não saíram do campo imensurável da teoria. O objetivo principal das religiões, principalmente da doutrina espírita, é a transformação do homem. É a valorização da conduta reta, buscando meios e ampliando conceitos para que os povos se conscientizem da educação dos sentimentos. O campo científico avançou em todos os rumos, de sorte a se perder, por vezes nos seus emaranhados impulsos de bem-estar. Contudo, suas raízes estão presas a princípios devastadores, onde a dor e o infortúnio se alastram sem piedade. Fortunas e mais fortunas se gastam para a descoberta de engenhos mortíferos e muito mais na sua conservação. Vejamos até que ponto chegou a humanidade, conservar o instrumento da morte. As verbas para a educação são sempre restritas, e às vezes nenhuma. Educação de que falamos não é o desenvolver somente de intelecto, é mexer também com os valores do coração. É salientar a escola do amor, onde ela estiver com mais evidência. Nada falta no mundo. O que se encontra em carência é, por excelência, a falta de moral. E moral não é apenas o que toca ao desregramento sexual, é o conjunto de conduta estabelecida pelo Cristo de Deus há 2000 anos. Aguardamos o tempo de poder... Oi? Desculpa. Nada, se alguém falar. Aguardamos o tempo de poderem os homens estudar a ciência do amor, da caridade, dos direitos humanos e também os direitos de todos os reinos da natureza. Os engenhos de guerra e as guerras de todos os tipos nos mostram o zero da moral dos homens e da falanges e mais falanges de espíritos inferiores que eles atraem pela lei dos semelhantes. A destruição vem por faltar o amor nos corações, não o amor egoísta, não somente o amor familiar, mas o amor universal, aquele ensinado pelo divino amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto milhares de homens debatem nos parlamentos, nas instituições, em campos abertos, nos meios de comunicação das massas, sem encontrar a solução para o equilíbrio dos povos e da natureza, Jesus, somente com uma frase, encontrou a solução há 20 séculos atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fiquem todos sabendo que quando a moral é renegada como coisa sem importância, a natureza se revolta pelos meios de que dispõe e destrói tudo que foi feito pelo suor e pelo sangue dos sofredores. Estais caminhando inconscientemente para uma batalha dessas e pedimos a Deus que vos dê mais tempo para pensar, porque um dia de reajuste, de mudança na mente coletiva, já serve para minorar a cólera do tempo. Muitas filosofias já estão carcomidas pela indiferença. Muitas religiões cederam pelo medo da força, se acovardaram diante das armas, aliando-se à política, esquecendo o divino que deve ser acordado no humano. Isto é muito sério para os que respondem ante o Todo-Poderoso. Nós viemos para uma escola divina para ajudar na educação das escolas humanas. As religiões deveriam se unir, esquecendo regras humanas que são passageiras e intensificando nas bases de todas o amor e a caridade. O próprio Evangelho nos leva a essa conclusão. Uma vara é fácil de ser quebrada, ao passo que um feixe delas torna-se mais difícil, nos diz a sabedoria popular.
Os seres humanos estão muito próximos dos animais nos sentimentos. Estes, quando soltos na invernada, se agrupam por qualidade e expulsam alguns que se intrometem. Os homens que já alcançaram a civilização, que já conquistaram as claridades do raciocínio, fazem pior. Investem-se contra seus irmãos para aniquilá-lo em nome daquele que protege a todos com o mesmo amor. Contudo, ainda temos esperança de que no amanhã possam trazer novas ideias, mesmo depois dos duros acontecimentos que deverão marcar o fim de todos os ódios. A falta de honestidade no seio da família humana traz o desequilíbrio, e ela é nascida no apego às coisas da terra, no orgulho e no egoísmo. Quantos tratados de paz são assinados no mundo? E continuamos a viver em plena guerra, guerra de todos os tipos. Sabem por quê? Porque a guerra é a antítese do amor. Onde um estiver, o outro não existe. Convidamos todos os homens para cerrar fileiras, estabelecendo onde estiverem campo propício ao amor e à caridade. Não os estamos convidando para participarem desta ou daquela instituição, mas da religião do amor, onde o Cristo abre os braços e acolhe a todos. Dentro da organização a que pertencem, podem trabalhar para que cresça o amor em todos os corações. O melhor combate às guerras, às mentiras, à desonestidade, à imoralidade em geral, é incentivarmos e exemplificarmos as virtudes ensinadas e vividas por Jesus. Vamos viver como pregou um grande místico oriental, a não violência, a não agressão. Procuremos ingressar na escola divina, pensar, escrever e ler, falar e agir somente em áreas onde o amor universal nos chamar a servir. Estávamos na sala de partida, na colônia do Triunfo, à espera de novos trabalhos, aqueles que exigem mais, na ordem de servir por amor. A nossa maior alegria, como a de toda a direção da colônia, é de fazer entrar para o departamento de assistência uma ficha dos trabalhos realizados nos padrões da caridade mais pura, onde o bom senso é a direção. Graças a Deus, nos acostumamos com isso, trabalhar por prazer de ser útil. Uma música agradável misturava-se com o ambiente. Se alguém a desligasse, logo sentiríamos falta dessa harmonia que tínhamos na conta de alimento do coração. A melodia que se espraiava em todo o ambiente era a Ave Maria de Carlos Gounod, grande compositor francês que nasceu no ano de 1818. Os fios dos seus pensamentos eram como que antenas divinas a buscar inspiração, por vezes, entre os anjos. O leitor poderá pensar que estamos citando compositores que foram encarnados e suas músicas, por não existirem outros e outras músicas, o que não é verdade. Aqui há centenas e milhares, tantos compositores como músicas, e ainda com mais elevada harmonia do que as destes que renasceram no mundo das formas. Mas como são desconhecidas na Terra, citamos com mais frequência os que os homens conheceram. Algumas das suas músicas aqui são melhoradas pelos verdadeiros mestres da harmonia. Ainda mais, eles próprios vêm às colônias espirituais executar suas músicas quando possível e fazer outras na inspiração divina, como divina caridade nas asas dos sonhos. Terminada a música, entrou outra do mesmo Gounod, mas já feita no plano do espírito, intitulada Filhos da Luz. Ao ouvir essa melodia, sentíamos algo penetrando em nossos corações, como se fosse uma matéria de fé, de alegria e de coragem, a nos preparar para todos os tipos de lazer espiritual. A limpidez dos sons e a harmonia da letra são fenômenos que ainda não podem ser ouvidos na Terra, por faltar equilíbrio emocional às criaturas. Saímos para o pátio. As árvores eram tocadas pelas mãos de suaves ventos. Alcançamos uma delas que nos dava a aparência das grandes sequoias. Ao seu derredor, assentos saudáveis em plena sintonia com a natureza. Sentamo-nos e Miramês, com sua voz que mais parecia uma canção, olhou para Caena falando com doçura e respeito.
Estamos em tua casa. É justo que sejas tu quem converse com o Senhor neste templo sagrado da natureza. A nossa companheira, sempre de bom humor, foi ao encontro da ciclópica árvore, como se fosse uma imponente estátua viva. Beijou-a com carinho, emocionou-se por sua natureza afetiva e falou com brandura. Deus de todos nós, sei e sinto teu amor para conosco em profusão variável, atingindo e alimentando a vida em todas as suas divisões, como se nos apresentam. Neste momento, te agradecemos as oportunidades de serviço a que o teu amor nos convoca, na grandiosidade do tempo, pelos canais intuitivos dos nossos maiores. Convocamos, pois, as nossas próprias forças nesse empenho divino, em favor dos que sofrem, em favor dos humanos, em favor da terra e dos céus, que andam com ela nesta grande viagem cósmica sem que a matemática nos marque o lugar de parada. Dá-nos as tuas mãos pelos processos que achares mais convenientes e guia-nos em todas as nossas andanças, nos levando ao encontro dos que sofrem. Se for da tua graça, que possamos despertar o amor mais puro nos nossos corações, para que possamos servir mais, porque sendo útil, a alegria é mais duradoura. Por mais que sejam harmoniosas as nossas palavras, nunca sabem o que nos convém com toda a propriedade, e para tanto te pedimos com toda humildade, se verdadeiramente a temos, para que se faça a tua vontade e não a nossa. Abençoa estes companheiros que aqui se reúnem em teu nome e no do Cristo, teu Filho do coração, que muito tem aprendido com todos eles, e que a tua luz seja feita em toda a criação hoje e para sempre. Assim seja. As folhas da árvore cintilavam claridade em todas as cores, como respondendo à nossa súplica, e um vento suave soprava, trazendo um aroma agradável, embriagando-nos com a mais pura emoção, aquela de viver pela paz e para a paz. Acendemos e partimos, deixando a nossa colônia, mas levando saudades daquele pouso que era como que a Universidade do Bem. Em pleno trânsito da colônia Terra, como sempre, aproveitamos o tempo. Comecei a perguntar ao nosso guia espiritual. Miramês, será possível saber algo sobre uma lembrança que me desassossega e que por vezes me agrada, que desperta atenção e às vezes amor? É sobre a nossa irmã 11. Não sei por que os meus sentimentos se afloraram sobremaneira quando ali penetramos, e sua presença foi tão forte que o meu coração recuou na harmonia que já desfruto há um tempo. Não fui capaz de respirar a tranquilidade imperturbável perto dela. O que há comigo? Miramês solícito meditou por instantes e falou ponderado. Lancelã, existe tanta coisa em segredo, no segredo da vida, que nós precisamos do tempo para encontrar a realidade, sem que surja a perturbação, efeito das causas que o próprio tempo guardou nas dobras dos milênios incontáveis. E cada vez que nos deparamos com os nossos feitos, sentimos gratidão pelas leis divinas que sempre nos ajudam a colher o que semeamos, em qualquer lugar em que estivermos na imensa lavoura de Deus. Estava agora mais emocionada ainda, e temendo o encontro indesejado pelas palavras já ouvidas de Miramês. Notei imediatamente a minha ligação com aquela irmã de caridade. Entretanto, fui eu mesmo quem perguntei, levando o dedo na vida do passado, fazendo o gravador da vida me mostrar o tempo que já tinha passado. Senti um tremor por dentro, mas a minha têmpera não deixou que eu recuasse. Miramês silenciou por um pouco, até que eu degustasse o alimento amargo, olhando para mim como um sacerdote em Cristo diante de um encarcerado. Era de se notar em seu rosto a vontade de me ajudar, e ele falou com compaixão e carinho. Meu filho, não adianta recuar quando é chegada a hora de avançar. Nada fica escondido e nada se perde, nem os próprios pensamentos na escola divina.
Esta lei foi que inspirou o ilustre químico francês Antônio Lourenço Lavoisier a proclamar que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ele foi decapitado. Tu, Lancelã, já reúnes qualidades para encontrar-te com o joio que plantaste, porque já sabes como arrancá-lo sem perda do trigo que começa a semear. Serás decapitado como o companheiro de pátria que o foi. A revolução do progresso cortar-te-á a cabeça do homem velho, para que nasça o homem novo, renovado em Cristo nosso Senhor. Fiquei esperando o desfecho, disposto a enfrentá-lo. Essa irmã, a que ora te referes e cujos dados o nosso fichário colheu, foi tua companheira na época em que viveu Nero, o imperador romano que reinou do ano 54 a 68 depois de Cristo, e que teve como seu mestre e guia o grande filósofo Sêneca, mas que de pouco a pouco foi se esquecendo da educação e tornando-se um monstro, que matou a própria mãe para ver de onde saíra. Foste filho de Cláudio, que foi igualmente imperador, e ambos foram comparsas nesse grupo infernal que fez sucumbir milhares de pessoas, somente porque acompanhavam os companheiros do Cristo. Este é o fio da meada das vidas sucessivas que colocamos em tuas mãos, para que tu mesmo, de agora em diante, o puxes, a fim de que o tempo te mostre o mais conveniente, destinando a tua própria educação espiritual a ramos mais certos. Não deves temer os frutos, porque não te satisfaz o plantio. Ninguém foge da lei da justiça. Ela nos procura e nos encontra, mesmo que estejamos revestidos por outras feições. Ela tem o olho da verdade. Silenciou um pouco para que eu pensasse, e pensou comigo para me ajudar, falando em seguida. Não te perturbes o coração pelos fatos inconvenientes que com pouco ou muito tempo são instrumentos de educação de todas as criaturas. Também eu tenho minhas deficiências que desejo sanar, fazendo despertar o Cristo em mim, para que seja motivo de glória em meu coração. Dá-nos admiração a tua sinceridade, e temos em ti um companheiro de trabalho com muitas possibilidades, onde o bem poderá crescer como trigo florescente, e desejamos que o faças como exemplo. Fiquei emocionado com o incentivo, contudo, mesmo reunindo minhas forças, senti-me fraco diante da verdade. Porém, era um ponto de partida para a minha vida em direção à luz, e eu iria, de agora em diante, pedir aos meus irmãos de trabalho para me ajudarem nessas lutas de escoar o passado pelas vias do presente. Tive uma vontade quase irresistível de visitar novamente a irmã de caridade, mas pelo compromisso assumido em conjunto, apaguei o impulso e comecei a orar sem palavras pronunciadas ao Criador que sempre nos atende. Descemos em um mergulho espetacular e eu distraidamente estava sendo levado junto ao grupo. Era de se notar que alguém nos levava com suas possibilidades interiores já conquistadas através do tempo, sob as bênçãos de Deus. Começamos a caminhar como humanos em estreitas ruas de uma colônia de Hansenianos. Homens, mulheres e, por vezes, crianças desfigurados pela doença eram os transeuntes daquelas vias. A observação não nos deixava ver um rosto alegre. A alegria, se existisse, estava perdida nos campos de provas sob o guante de dor e do desprezo. Visitamos inúmeros casebres, uns até com acentuado conforto. Todavia, o bem-estar era esquecido pelo estado de depressão dos enfermos. Os espíritos sentiam-se encarcerados no mar da carne, ansiando pela liberdade. Entramos em uma dessas casas cujos donos conversavam frente ao aparelho televisor, dividindo as atenções entre a monótona novela e o assunto ventilado. A mulher se dizia desesperada por lhes faltar saúde e conforto e pela saudade dos parentes que se esqueceram dos que eram seu próprio sangue.
O marido, jamais educado pela grande mestra, a dor de muitos anos, falou com certa tristeza: mulher, depois dessa enfermidade, comecei a ver a vida de outro modo. Eu acho que esse negócio de parentesco é um assunto humano, que para mim quase não tem mais valor. Os nossos parentes, que devemos considerar como tais, são os que vêm aqui nos visitar todas as semanas, conversar conosco e nos trazer as coisas. Essa televisão, e aponta o dedo para o aparelho, que nos distrai todos os dias, foi presente dos desconhecidos. Qual parente queria nos trazer uma coisa dessa? Nenhum. Eles nem aparecem, pelo menos para nos visitar. A mulher chorando ainda persistia em fortes lembranças de alguém da família. Caena beirou-se da senhora e impôs as mãos em sua cabeça, falando-lhe ao coração: minha irmã, Jesus te abençoe. Não fique triste por te faltar as companhias familiares. Nós pertencemos a uma só família, a humanidade. Onde estivermos, estaremos em casa. Nós todos temos o nosso calvário e devemos suportar esse drama com coragem, porque nunca faltará um sirineu para nos ajudar na subida. Tem ânimo e confie em Deus. Aquelas palavras de Caena serviram de estímulo para o coração abatido com as lutas e provas necessárias. Vimos que as lágrimas se estancaram e a senhora começou a refazer o ânimo, chegando a cadeira para bem mais perto do marido e dizendo: tens razão, Júlio. Nós precisamos aceitar o que Deus determinar para nós. A gente pode ser feliz mesmo vivendo nas dificuldades. Isso deve ser trabalho da fé, como disse outro dia o seu Machado. Graças a Deus eu te tenho ao meu lado sem nunca me abandonar. Sempre te vejo com um novo ânimo. Que Deus te abençoe. O senhor Júlio sorriu nesta hora e disse vitorioso: assim é que eu gosto, mulher. Vamos esquecer a doença e viver na saúde. Lá no centro espírita, aquele moço não falou que a doença é prenúncio da verdadeira saúde? Então estamos no caminho dela. E eu, mulher, tenho certeza disso. O casal estava em processo de depuração kármica. Se ajuntássemos os dois para fazer um corpo perfeito, era bem provável que ficasse faltando alguma coisa. Tais eram as deformidades causadas pela doença. No entanto, ali estava nascendo uma fé vigorante, cheia de esperança, que pedia nossa cooperação na subida do Calvário. O senhor Júlio olhou para o velho relógio, que estava marcando 21 horas. Desligou o aparelho com satisfação e falou à sua companheira com intimidade: velha, chegou a hora. Apanha lá o nosso instrumento de conversar com Deus, um pouco de água e meus óculos que o coração está pedindo e me avisando que é hora do nosso culto. Já tem um mês que não o fazemos. Dona Mariana foi chegando com as coisas pedidas e o seu Júlio abriu o livro com todo respeito. Leu um longo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo sobre as bem-aventuranças. Depois, uma mensagem de Vianney, não sei ler o nome, mostrando a necessidade da dor, da cegueira material, a fim de alcançar a luz espiritual. A mesinha estava ocupada por 2 pessoas encarnadas. Entretanto, na sala, havia umas 15 almas desencarnadas em estado de oração, em respeito e gratidão a Deus pelas belezas da justiça. O senhor Júlio terminou a leitura, fechou o livro e os olhos e ficou em meditação. Miramês olhou para Célis com semblante determinativo e esse entendeu a mensagem do olhar, colocou a destra na cabeça do dono da casa e esse falou inspirado: meu Deus, não sei o que ocorre comigo nesta noite. Estou sentindo que a liberdade se aproxima do meu coração, que a alegria invade o meu ser de maneira que desconheço. A facilidade de falar com o Senhor me impressiona, porque não tenho essa capacidade. Queria, meu Deus, que fosse transferido esse estado de espírito também para minha companheira, e que ela pudesse constatar o que sinto neste momento de luz, nesta hora de paz, onde meu coração bate por alegria de sentir a vida em outra faixa de existência.
Vou parar por aqui, tá, gente?